O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje chegamos ao dia 119 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos na sua primeira parte, na sua segunda sessão, no seu terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. E hoje leremos dos números 925 ao 930. A vida religiosa. Nascida no Oriente, nos primeiros séculos do cristianismo, e vivida nos institutos canonicamente erigidos pela Igreja, a vida religiosa distingue-se das outras modalidades de vida consagrada pelo aspecto cultual, pela profissão pública dos conselhos evangélicos, pela vida fraterna levada em comum, pelo testemunho da união de Cristo com a Igreja. A vida religiosa brota do mistério da Igreja. É um dom que a Igreja recebe de seu Senhor e que oferece como um estado de vida permanente ao fiel chamado por Deus para professar os conselhos. Assim, a Igreja pode, ao mesmo tempo, manifestar o Cristo e reconhecer-se como esposa do Salvador. A vida religiosa é convidada a significar em suas variadas formas a própria caridade de Deus, em linguagens de nossa época. Todos os religiosos, isentos ou não, são contados entre os cooperadores do bispo diocesano em seu ministério pastoral. A implantação e a expansão missionária da Igreja exigiram, desde o início da evangelização, a presença da vida religiosa sob suas diversas formas. A história atesta os grandes méritos das famílias religiosas na propagação da fé e na formação de novas igrejas, desde as antigas instituições monásticas e as ordens medievais até as congregações modernas. Os institutos seculares. Instituto secular é um instituto de vida consagrada no qual os fiéis, vivendo no mundo, tendem à perfeição da caridade e procuram cooperar para a santificação do mundo, principalmente atuando em seu interior. Por uma vida perfeitamente e inteiramente consagrada a esta santificação, os membros desses institutos participam da tarefa de evangelização da Igreja, no mundo e a partir do mundo, onde sua presença age como um fermento. Seu testemunho de vida cristã visa organizar as coisas temporais de acordo com Deus, impregnar o mundo com a força do Evangelho. Eles assumem, por vínculos sagrados, os conselhos evangélicos e mantêm entre si a comunhão e a fraternidade próprias de seu modo de vida secular. As sociedades de vida apostólica. As formas diversas de vida consagrada acrescentam-se às sociedades de vida apostólica, cujos membros, sem os votos religiosos, buscam a finalidade apostólica própria de sua sociedade, elevando vida fraterna em comum, segundo o próprio modo de vida, tendem à perfeição da caridade, pela observância das constituições. Entre elas, as sociedades cujos membros assumem os conselhos evangélicos, por meio de algum vínculo determinado pelas constituições. A catequese que ouviremos hoje como leitura complementar se refere à audiência geral do Papa São João Paulo II do dia 5 de outubro de 1994, sobre o desenvolvimento e tendências da vida consagrada nos tempos recentes. A vida consagrada, que caracterizou o desenvolvimento da Igreja ao longo dos séculos, conheceu e conhece diversas manifestações. Esta multiplicidade deve ser levada em conta na leitura do capítulo que a Constituição Lumen Gentium dedica à profissão dos conselhos evangélicos. Este intitula-se Os Religiosos,
mas no quadro das suas considerações doutrinais e das suas intenções pastorais, entra na realidade muito mais ampla e diferenciada da vida consagrada, tal como foi delineada nos últimos tempos. Não são poucas as pessoas que escolhem também hoje o caminho da vida consagrada, no contexto de institutos ou congregações religiosas, que trabalham há muito tempo na Igreja, que continua a extrair novas riquezas de vida espiritual de sua presença viva e fecunda. Mas na Igreja, hoje também existem novos grupos visíveis de pessoas consagradas, reconhecidas e regulamentadas sob aspecto canônico. Tais são, sobretudo, os institutos seculares, nos quais, segundo o Código de Direito Canônico, número 710, os fiéis vivendo no mundo aspiram à perfeição da caridade e se dedicam a buscar a santificação do mundo, sobretudo de dentro dele. Os membros desses institutos assumem as obrigações dos conselhos evangélicos, mas harmonizando-as com uma vida engajada no mundo das atividades e instituições seculares. Por muitos anos, já antes do concílio, houve alguns pioneiros brilhantes desta forma de vida consagrada mais semelhante, externamente, à dos leigos do que aos religiosos. Para alguns, essa opção poderia depender da necessidade, no sentido de que não teriam podido entrar em uma comunidade religiosa por causa de certas obrigações familiares ou de certos obstáculos, mas para muitos foi o compromisso com o ideal, unir uma autêntica consagração a Deus com a existência vivida também por vocação nas realidades do mundo. É mérito do Papa Pio XII ter reconhecido a legitimidade dessa forma de consagração com a Constituição Apostólica Provida Mater Ecclesiae de 1947. O Código de Direito Canônico reconhece, além dos institutos seculares, as sociedades de vida apostólica, cujos membros, sem votos religiosos, buscam a finalidade apostólica própria da sociedade, elevando uma vida fraterna em comum segundo o próprio modo de vida, aspiram à perfeição da caridade pela observância das Constituições, Cânon 731. Entre essas sociedades equiparadas aos institutos de vida consagrada, há algumas em que os membros se comprometem mediante vínculo definido nas Constituições à prática dos conselhos evangélicos. Isso também é uma forma de consagração. Nos últimos tempos, surgiram alguns movimentos ou grupos eclesiais. Disso falei com apreço por ocasião de um congresso organizado pela Conferência Episcopal Italiana sobre a comunidade cristã e a associação de leigos. O fenômeno dos grupos eclesiais. Disse, é um fato que caracteriza o atual momento histórico da Igreja, e deve-se notar também com verdadeira consolação que o alcance desses grupos abrange todo o arco das modalidades da presença cristã na sociedade de hoje. L'Osservatore Romano, edição em língua espanhola, 2 de dezembro de 1984, página 8. Como naquela época, também agora, para evitar o perigo de uma certa complacência por parte daqueles que tendem a absolutizar a própria experiência e de um certo isolamento da vida comunitária das igrejas locais e dos párocos, espero que ditos grupos de leigos vivam em plena comunhão eclesial com o bispo. Esses movimentos ou grupos, ainda em formação entre os leigos, muitas vezes orientam seus membros, ou parte deles, para a prática dos conselhos evangélicos. Consequentemente, embora se declarem leigos, neles nascem grupos ou comunidades de vida consagrada. Além disso, esta forma de vida consagrada pode ser acompanhada de uma abertura ao ministério sacerdotal, quando algumas comunidades acolhem sacerdotes ou orientam os jovens à ordenação sacerdotal. Assim acontece que alguns desses movimentos trazem em si a imagem da Igreja segundo as 3 direções que pode tomar o desenvolvimento de sua composição histórica: leigos, sacerdotes, almas consagradas no âmbito dos conselhos evangélicos. Basta ter aludido a esta nova realidade, sem poder descrever detalhadamente os vários movimentos, para sublinhar antes o significado da sua presença na Igreja de hoje. É importante reconhecer neles um sinal dos carismas que o Espírito Santo concede à Igreja, de modos sempre novos, por vezes imprevisíveis. A experiência destes anos permite-nos afirmar que, em sintonia com os fundamentos da fé, longe de se esgotar, a vida carismática encontra novas expressões na Igreja, sobretudo nas formas de vida consagrada. Um aspecto bastante particular e um certo sentido novo dessa experiência
a importância que geralmente tem nela o caráter leigo. É verdade que em torno da palavra secular pode haver algum mal-entendido, mesmo no campo religioso. Quando os leigos se entregam ao caminho dos conselhos evangélicos, indubitavelmente entram em certa medida num estado de vida consagrada, muito diferente da vida mais comum dos outros fiéis que escolhem o caminho do matrimônio e das profissões da ordem profana. No entanto, os leigos consagrados pretendem preservar e consolidar sua adesão ao título de leigos, na medida em que desejam ser e afirmar-se como membros do povo de Deus, conforme a origem do termo leigo, de laos, povo, e testemunhar sua pertença sem se separar de seus irmãos, mesmo na vida civil. É também de grande importância e interesse a visão eclesial dos movimentos nos quais se manifesta um determinado desejo de viver a vida de toda a Igreja, como comunidade de seguidores de Cristo, e de refleti-la na profunda união e colaboração entre leigos, religiosos e sacerdotes, nas escolhas pessoais e no apostolado. É verdade que essas três características, isto é, a vitalidade carismática, a vontade de testemunhar a pertença ao povo de Deus, a necessidade de comunhão dos consagrados com os leigos e os sacerdotes, são propriedades comuns a todas as formas de vida religiosa consagrada, mas não se pode deixar de reconhecer que se manifestam de forma mais intensa nos movimentos contemporâneos, que em geral se destacam por um profundo empenho na adesão ao mistério da Igreja e no serviço qualificado à sua missão. Além dos movimentos e comunidades de orientação leigo-eclesial, devemos agora aludir a outros tipos de comunidades recentes, que colocam mais ênfase nos elementos tradicionais da vida religiosa. Algumas dessas novas comunidades têm uma orientação propriamente monástica, com notável desenvolvimento da oração litúrgica. Outras inserem-se na linha da tradição canônica, que, juntamente com a mais estritamente monástica, esteve muito viva nos séculos medievais, com especial cuidado pelas paróquias e posteriormente pelo apostolado de raio mais alargado. Ainda mais radical, hoje é a nova tendência de eremitérios, com a fundação e o renascimento de eremitérios de estilos antigos e novos ao mesmo tempo. Para quem olha superficialmente, algumas dessas formas de vida consagradas podem parecer conflitantes com as orientações atuais da vida eclesial, mas na realidade, a Igreja, que certamente precisa de consagrados que se dirijam mais diretamente ao mundo para evangelizá-lo, tem tanta e talvez mais necessidade de quem busca, cultiva e testemunha a presença e a intimidade de Deus, mesmo com a intenção de obter a santificação da humanidade. Estes são os dois aspectos da vida consagrada que se manifestam em Jesus Cristo, que foi ao encontro dos homens, para lhes trazer luz e vida, mas por outro lado, buscou a solidão para se dedicar à contemplação e à oração. Nenhum desses dois requisitos pode ser negligenciado na vida atual da Igreja. Devemos ser gratos ao Espírito Santo, que incessantemente nos faz compreender isso através dos carismas, que distribui em abundância, e das iniciativas muitas vezes surpreendentes que inspira. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!